Ontem nós perguntamos quem são os escolhidos, né? Hoje de manhã nós vimos a necessidade de frutificar. E agora nós vamos perguntar por que Jesus falou: não foram vocês que me escolheram. Mas ele disse uma coisa mais profunda, eu considero mais profunda do que dizer que eu escolhi Deus, né? Não que esteja talvez errado assim, mas Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Parece mais forte, mais profundo, né? Mais eterno, mais gracioso. Amém? Eu que te escolhi. Amém? Eu te chamei desde o ventre da tua mãe, eu te chamei desde antes mesmo que eu houvesse nascido, eu te chamei. Eu te escolhi. Eu te escolhi para que tu vá e dê muito fruto, e fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Aleluia. Nós queremos perguntar por que Jesus falou isso. E nós queremos também perguntar para que Ele nos escolheu. E responder hoje à noite também para que Ele nos escolheu. Amém? Então, vamos adiante aqui. O amor e a graça de Deus. Jesus falou isso num contexto de consolo. De consolo, Ele estava consolando os seus discípulos. Estou me atrapalhando nas minhas coisas aqui. Jesus falou isso num contexto de consolo. Ele queria consolar os discípulos. Ele estava se despedindo já. São as últimas palavras de Cristo. Ele estava indo para a cruz, né? Depois ia ressuscitar. No verso 15 ele também disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então ele está falando isso num contexto de consolo e num contexto de intimidade. Ele está se revelando aos seus discípulos em profundidade, em profundeza, o seu coração, entregando o seu coração. Ele quer demonstrar a glória que ele teve junto ao Pai antes que houvesse mundo. Ele quer revelar isso para aquele grupo de discípulos que são agora seus amigos. Amém? Que são seus amigos. E hoje é um grupo e é uma igreja enorme na face da terra, né? A reunião dos remidos de Deus. Aleluia. E ele está falando isso num contexto de intimidade, de consolo. Vocês já não chamam vocês de servos, ainda que vocês são servos, né? Mas eu chamo vocês de amigos. E aquilo que eu tenho eu vou passar para vocês. Imagina aqueles homens, aqueles pescadores, pecadores também, agora sendo transformados. Jesus chamá-los de amigos. Aleluia. Jesus te chamar de amigo também. Ele quer mesmo te chamar de meu amigo. Abraão é chamado amigo de Deus, né? E servos do Senhor na Bíblia são chamados amigos de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus? Amém. Eu estava pensando naquele cântico que nós cantamos, que o Silas me ensinou, que Deus não vai nos amar mais ou menos independente do que a gente faz. Fiquei pensando, será que está certo essa letra? A gente pensa às vezes, né? Eu acho que o amor de Deus é igual, mesmo que a gente se dedique mais ou menos para Deus. Ele ama os filhos, né? Os filhos Ele ama de uma maneira. Aqueles que ainda não são filhos, Ele tem um grande amor também, para que se tornem filhos de uma maneira para atraí-los a si. O amor de Deus é realmente incondicional, mas é por todos. E Ele é por mim. Ele vai continuar me amando, independente do que eu faça ou não faça, né? Agora tem uma coisa: intimidade, né? Intimidade Deus vai ter com os seus escolhidos e aqueles que respondem ao seu chamado e se tornam íntimos de Deus. Amém? Aqueles com quem Ele vai conversar, com quem Ele vai se revelar. É um relacionamento assim, igual para todos, igual para mim, passado, presente e futuro. Agora, a minha intimidade com Deus, a minha comunhão com o Espírito Santo, ela pode ir aumentando, se aprimorando a cada dia, não é mesmo? Quantos querem isso? Amém. O deleite do Senhor, de pai para filho, assim, né? Quando é um filho obediente, olha, ele vai ser a grande alegria do Pai. Jesus é o nosso irmão primogênito também, vai ser a grande alegria do Senhor Jesus. E nesse contexto ele está dizendo:
Não foram vocês que me escolheram, mas eu é que escolhi vocês. E sabe, amados, nós estamos aqui num retiro de crescimento espiritual. Diga crescimento espiritual. Crescimento espiritual. E tudo que nós falamos aqui é para que vocês cresçam espiritualmente. Eu também preciso crescer a cada dia. Aleluia. Segundo lugar, amados, o amor é a graça de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque Ele conheceu-nos de antemão. A gente já falou isso aí. Mas eu quero que cada um aqui entenda e compreenda e viva e se deleite nessa verdade. O Senhor nos conheceu de antemão. Ensino claro nas Escrituras. Antes mesmo que eu o conhecesse, Ele já olhou para mim, Ele já me conheceu. Vamos ver. Romanos 8, 29. Vamos abrir em Romanos. Vamos fazer um pequeno estudo bíblico de novo aqui, tá, irmãos? Romanos 8, 29, tá? Olha, esse irmão gostou. Quem é que foi? Gostou dele? Estudo bíblico? Aleluia. Vamos lá. É bênção mesmo, né? Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Eu não posso tirar essa verdade das Escrituras aqui. Independente de teologia, A, B ou C, eu não posso. É uma verdade. E nem quero. Os que de antemão conheceu, aqueles que Ele planejou, aqueles que Ele viu antes, que Ele conheceu antes, que Ele chamou, escolheu para si, né? Os que Ele percebeu antes para formarem o seu povo, conheceu antes, chamou pelo seu nome. Não temas, pois que eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqueles que Ele declarou, esses são minha propriedade. Aleluia. Aleluia, eu estou dentro desses aí. Diga, eu estou dentro. Quantos crentes? Tu crê em Jesus? Eu estou dentro. Eu não posso ficar fora, eu não quero ficar fora. Eu estou dentro. Estou no reino, estou dentro. Amém. De antemão conheceu, também os predestinou. Nós vamos começar aqui a responder para que o Senhor nos escolheu. Nos destinou antes mesmo que eu me conhecesse, né? Ele me conheceu, me destinou, me predestinou. Agora, vamos adiante. Essa é uma parte da verdade. Outra parte é o quê? Para que Ele me planejou? Para que Ele me predestinou? Para que Ele me escolheu? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. É isso que diz? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus tem um plano, Ele quer uma família. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele tem uma visão, Deus tem uma visão. Deus tem um coração apaixonado. Jesus se deu a si mesmo por nós para formar esse povo, resgatar essa nação santa, propriedade exclusiva da parte de Deus. Amém? Sacerdócio real, nação santa. É uma visão de um povo, mas eu creio que Ele olha individualmente, pessoalmente para cada um de nós. Amém? A fim de que sejamos semelhantes. Olha só, amados, nós temos um padrão, nós temos um modelo, nós temos um alvo, né? O alvo é muito mais, amados, do que programar um retiro, A, B ou C. Eu louvo a Deus nesses retiros, né? Ali na Páscoa também, na Arvorezinha, em todos os lugares, buscando a presença do Senhor. Como é bom estarmos juntos, amém? Buscar a presença de Deus e nos fortalecer. Retiro, encontro, célula, pequeno grupo, reunião, culto, aleluia. Mas nós temos um alvo, Deus tem um alvo, para que seja a imagem do seu Filho. Nós não podemos perder. Crentes em Jesus, servos de Deus amados, discípulos de Cristo, nunca percam isso em mente. Não de Deus, o propósito eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Tua vontade. Amém. Aleluia. Olha só, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo. Veja, em Cristo. Ele me escolheu nele, em Cristo. Antes da fundação do mundo. Quando é que foi? Na eternidade. Deus é eterno. Às vezes eu penso que o tempo. O Davi estava pedindo uma. Está lá o Davi, ó. Onde? Estava pedindo uma definição sobre o tempo, né? O tempo, me parece assim que o tempo é para essa época. É uma medição de horário, de tempo, né? Uma medida, né? Mas Deus é eterno. Deus é antes do tempo. É fora do tempo. Eu creio assim. Deus é eterno, atemporal. Então, antes da fundação do mundo é na eternidade. Na eternidade
passada, o que ele fez? Fez muitas coisas e ele nos escolheu nele, escolheu o povo, escolheu um por um, eu creio. Alguém pensou em ti. Uau. Glória a Deus. Diga: eu não sou da perdição, não quero ser da perdição. Eu posso ser pela fé em Cristo Jesus, da fé da salvação. Aleluia. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Alguém que ouviu isso aqui, como é que pode? Se alguém ouvir a palavra de Deus, nós estamos embalando, né? Alguém ouvir essa verdade, não acreditar e não crer e ficar fora. Não tem como. O amor de Deus é tão grande, amados. Não tem como. Ele é muito cativante. Não tem como não entrar, não ficar. Me escolheu antes da fundação do mundo. Como é que eu vou ficar fora? Eu quero estar dentro. Olha aqui de novo agora. A finalidade, amados, da escolha. Antes nós vimos a fim de que sejam conformes à imagem do seu Filho. Aqui nós estamos vendo a fim de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Amém? Amém. Santo e irrepreensível. Pessoa aperfeiçoada, pessoa correta, pessoa santa, pessoa consagrada. Como é que eu vou levar uma vida cristã meio-meio? Depois de a gente ouvir isso aí, assim que Deus, a gente está no coração de Deus, na mão de Deus, ninguém pode nos arrancar. Como é que eu vou levar uma vida de jovem, assim meio claudiado, né? Às vezes consagrado, às vezes meio desleixado com as coisas de Deus. Como pode? Se o plano de Deus para mim é que eu seja santo e irrepreensível perante Jesus e em amor. E assim continua, né? Olha aqui, 1 Pedro 1:2. Diga: eu vou me consagrar. Diz aí: eu vou me consagrar. Eu vou ouvir a palavra, eu vou obedecer, eu vou ceder, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer discípulos, aleluia. Porque Ele fez tudo por mim, Ele me escolheu para ser santo e irrepreensível. Se tem alguém lutando, e de certa forma todos nós, a Bíblia ensina que o Espírito milita contra a carne, estamos lutando contra a carne, né? E milita contra a carne, e todo dia, como é que é aquele canto, né? Todo dia o pecado vem, o pecado pode se aparecer de alguma maneira. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações vêm, me chamam. Aí eu vou ouvir a voz de Deus, né? E aí canta assim: mas eu escolho Deus. Vamos lá. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo A vida de Deus. É tão legal isso aí. Vamos cantar de novo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Isso aí podia ser o teu lema da tua vida, desse retiro. Agora eu vivo a vida de Deus. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Está o segredo, resumindo tudo aqui. Frutificar, como é que é? Morri para mim mesmo, agora eu vivo a vida de Deus. Eu estou caminhando, vivendo a vida de Deus. Aleluia, eu estou andando de cara. Jesus está fluindo, Ele está saindo de mim. Sabe por que Jesus está dentro de ti? Para sair de ti, pelo Espírito Santo. Pode ter certeza, pode crer. Ele tem que sair de ti. Recebeu Jesus agora pelo Espírito do seu interior. Aqueles que recebem o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Se fluem porque saem. Flui de ti, liberta. Tem aquele livro antigo do Watchman Nee, né? A liberação do Espírito. Teve uma fase na minha vida que, lá quase no começo da conversão, li muitos livros Watchman Nee. A liberação do Espírito. Então deixa o Espírito Santo fluir de ti e liberar. E vai contagiar, é um rio que vai contagiar as pessoas. Então vai tocar nas pessoas, vão ser curados. Amém? Vai ordenar que os demônios são expulsos, vão ser expulsos, vão embora. Em nome de Jesus vai ter autoridade. Por quê? Vamos de novo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É tão legal, vamos de novo. Vamos viver isso aí, mas dizer: eu vou viver isso aí. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim.
de Deus. É do Thales Roberto essa, né? Eu escolho viver a vida de Deus. É um rio, diga, é um rio. Jamais eu quero viver para a carne, não vale a pena. Diga, não vale a pena. Não vale a pena, é só tristeza, frustração, decepção, derrota. Frustração, decepção, derrota, distância de Deus. Tomara que se tu está nessa, Deus te conceda o arrependimento para voltar para Jesus, amém? Fica bem pertinho dele. Diz para o teu irmão aí do lado, vale a pena. Vale a pena. Podia cantar aquela. Vai valer a pena também, mas deixa. Nós vamos. Né? Vai valer. Jovem, vale a pena. Diz para o irmão do outro lado, vale a pena ser fiel. Vale a pena seguir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 1:2. Nós estamos só embalando, hein, irmãos? Estão começando a embalar. 1 Pedro 1:2. Olha só, eleitos. O povo de Deus é o povo eleito, escolhido, eleito. Já pensou que Deus votou em ti, então? Te elegeu, te escolheu, né? Que são segundo a presciência de Deus Pai. Está muito claro aqui de novo. O pré-conhecimento. Conhecimento antes, de antemão. Conhecimento é revelação, é conhecimento. Pré-conhecimento, presciência de Deus Pai. E olha aqui, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Em santificação do Espírito, então, escolhidos para a santificação e aspersão do sangue de Cristo. Amém? Deus nos escolheu por quê? Num contexto de consolo, de intimidade, nos escolheu de antemão. Por isso Jesus falou isso. E Ele nos escolheu para um propósito claro. Nós já estamos falando sobre isso, né? Primeiro, já temos visto que escolheu-nos para dar fruto. Está respondido. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto permaneça, e deem muito fruto. Também diz assim, Jesus fala assim: vocês devem dar muito fruto, e assim vocês vão se tornar meus discípulos, né? Como é que a gente se torna discípulo? Quando a gente dá muito fruto. Muito fruto, o que é, amados? Ganhar vidas para Jesus, evidentemente. Multiplicar o reino, multiplicar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Esse eu creio que está em foco aqui, dar fruto, né? Também é um fruto do Espírito, fruto de amor, de alegria, paz, ter uma vida santificada para Deus. Mas eu creio que esse fruto aqui está muito claro, a reprodução. Aqui hoje tinha uma planta aqui, como é que é o nome? Brúxios. Eu não entendo muito isso aí. Bonita planta. Então esse fruto lembra a reprodução da semente, né? E na verdade, como é que ocorre isso? Naturalmente, as árvores, muitas vezes os pássaros levam o pólen ou das flores ou a semente de alguma maneira, né? E cai lá longe e forma outra árvore e dar fruto. Então, fruto que permanece, ganhar vidas para Jesus e multiplicar a palavra de Deus, amém? Frutificar, multiplicar, reproduzir, glória a Deus, é o que Deus quer no discipulado. Romanos 8:29, nós já estávamos vendo, Deus nos escolheu para um propósito, claro, aqui tem vários aspectos, mas está tudo dentro desse propósito, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. O propósito de ser semelhante a Jesus, nós já lemos, né? Romanos 8:29, ser semelhante a Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, nós já vimos isso em Efésios 1:4, para a adoção de filhos. Vamos voltar lá para Efésios.
Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Deus quer uma família de muitos filhos. Quantos conseguem compreender que isso está no coração do Pai? E nisso aí tu pode te tornar pai e mãe espiritual também. Essa paternidade de Deus, Ele permite que seja multiplicada no meio do seu povo. Quantos conseguem realmente perceber? Esse é o coração de Deus. Amém? Coração paterno, de ter uma família de muitos filhos. Ele disse para Jesus, quando Jesus foi batizado no Espírito Santo, iniciou o ministério, também no Monte da Transfiguração, o Pai falou para o Filho e as pessoas ouviram: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer, todo o meu deleite. O próprio Filho Jesus Cristo, desde a glória eterna, a eternidade passada, né? Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Mas, amados, quando nós cremos em Jesus, Ele vive em nós. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então eu acredito mesmo que para cada um de nós, assim como o Pai falou para o Filho, seu Filho Jesus Cristo, ele também pode, Ele quer olhar para cada um de nós e dizer: esse é meu filho, essa é minha filha amada, na qual eu tenho todo o meu prazer. Esse é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Porque a vida de Cristo está se multiplicando, né? Nos corações, uma família de filhos semelhante a Ele. Quantos conseguem ouvir de Deus? Talvez um momento de oração, de intimidade com Deus, hoje mesmo aqui. Esse é meu Filho amado, eu tenho todo o meu prazer em Ti, Filho. Vem cá pertinho de mim, né? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, e a Bíblia diz também de Davi, que é chamado homem segundo o coração de Deus. Então, pessoas, homens e mulheres jovens de Deus, Deus, Ele quer repartir a sua herança, Ele quer repartir a sua pessoa, Ele quer repartir do seu espírito. A Bíblia diz exatamente até que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Amém? Coparticipantes de Deus, da natureza divina. Olha que vocação, que coisa assim superior e grande, né? Reino de sacerdotes, nação santa, né? Ministros de Deus. Aleluia! Adoção de filhos. Como é que eu vou jogar fora a minha herança? Não, eu vou ficar firme na fé, para ter um grande galardão. O Senhor nos chamou também para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha só esse verso em 2 Tessalonicenses 2,13. Quase que eu estava preparando essa palavra aqui e não tinha me percebido desse versículo, mas achei tão importante. 2 Timóteo, Tessalonicenses melhor, 2,13. Olha, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Podia ser aqui para os de Arvorezinha, Caxias, Lajeado, Gramado. A igreja dos Tessalonicenses podia ser a igreja dos lajeadenses, amém? Dos estrelenses, dos gaúchos. Né? Oh, glória, tem um gaúchão aí, gaúcho aí. Glória a Deus. Todo mundo aqui, amém? Os gaúchos. As cartas que Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, podia ser para as igrejas lá do Rio Grande do Sul, né? Porque Deus vos escolheu desde o princípio. Deus vos escolheu, olha de novo, desde o princípio, para a salvação, para que fôssemos salvos, para ser dele. E como é que é essa salvação? Pela santificação do Espírito. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, libertação, purificação, resgate, compra. Ele nos comprou de volta, Ele pagou um alto preço. Não fostes resgatados mediante o fútil procedimento que vossos pais nos legaram, não foi por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Amém? Nós fomos resgatados, comprados de volta pelo precioso sangue, sangue de Cristo. E aqui diz também, olha só, amados, conhecido com efeito, lá em 1 Pedro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo para a salvação. Aleluia. Deus é eterno, Deus tem um plano eterno. Deus, Ele está trabalhando nesse plano eterno. Aleluia.
para a salvação nós fomos escolhidos aqui pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Quantos vão acreditar na verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Amém? A fé na verdade. Amados, hoje nós estamos num mundo assim muito secularizado. Talvez mais do que quando eu era jovem assim. Já era um mundo assim humanista. As pessoas têm claramente ideias humanistas, humanismo secular, um mundo secularizado, né? Um mundo de ideias plurais, diversas, e no meio disso tudo aí nós precisamos crer na verdade absoluta da palavra de Deus. Amém? Pensa um pouco nos teus professores, nos teus colegas, né? Como é que é, nos teus amigos. Eles estão com uma cabeça muito humanizada, o homem no centro, e Deus está fora, Deus está realmente fora. Tinha um tempo lá, muitos séculos atrás, o mundo era assim quase que cristianizado, o mundo ocidental. Depois que o Império Romano caiu, e aí o Império Romano no ano 300 e pouco, 400 e pouco, depois caiu, Constantino se converteu, né? No fim da sua vida, ou nominalmente, e aí o Império se tornou cristão, muito, não por experiência pessoal de muitas vidas, mas se tornou cristão, né? Assim, quase que por decreto. E então o mundo se tornou muito cristianizado, mas isso também não funcionou muito, porque chegou a igreja na Idade Média, a igreja católica na Idade Média, né? E aquilo se tornou uma religiosidade muitas vezes até supersticiosa, né? E precisou reforma protestante, e depois muitos outros movimentos do Espírito Santo para restaurar a verdade. E hoje nós estamos num momento assim de mundo pós-moderno, né? Um mundo pós-moderno, onde os conceitos são relativos, onde o que parece que a gente tem que respeitar uma opinião do outro, só assim a vida social funciona. E realmente é muito importante a gente respeitar a opinião um do outro e conviver com as pessoas na medida do possível em paz, né? Ainda que o mundo tem muitas guerras e continua essas questões ideológicas, né? E políticas ou religiosas, e continua toda essa conflito e guerra na humanidade, ou embates, né? Mas então, amados, o que eu quero dizer, que nós estamos num mundo muito assim plural na cabeça, nas ideias, mas nós temos que crer na verdade, diz aqui, né? Fé na verdade. Levanta tua Bíblia aí de novo. Quantos amam a Bíblia? Amém. E aí tu vai chegar lá para o teu professor, vai dar o teu testemunho com amor, com respeito, com unção do Espírito, e se o rio de Deus está fluindo em ti, ele vai ter gente que vai se convencer, não assim só intelectualmente, mas esse cara aí tem uma coisa diferente, essa moça aí, olha, alguma coisa diferente. Aí tu vai poder, é Jesus, é Deus, amém? Um dia lá, faz muitos anos, quando nós reunia lá na igreja luterana, ainda na capelinha lá, uma moça veio num culto lá, e ela deu o seguinte testemunho: eu nunca vi uma coisa parecida, Deus está aqui, Deus está presente aqui. Quando alguém vem na tua célula, é isso aí que a pessoa tem que perceber. Amém. Deus está no meio de vós. No teu grupo lá, não adianta, aí o intelecto ele vai se submeter ao Espírito, e as pessoas vão ser convencidas, convertidas pelo Espírito Santo para Deus. Quantos creem? Amém. Amém? Amém? Aleluia. Já contamos aquele exemplo quando a nossa irmã Orsila chegou no caixa da Shirley, que é a esposa do Nestor, membro do nosso presbitério, da equipe pastoral, né? E ela disse: eu quero Deus, eu preciso de Deus. E a Shirley dá o testemunho que ela passou Deus para aquela irmã Ursila, que está firme conosco até hoje. Não passou uma religião, uma coisa assim religiosa. Eu quero é Deus, eu tenho sede de Deus. Amém? Amém. Para isso nós somos escolhidos, amados, para trazer o agir de Deus, para trazer a presença de Deus. Diga: presença de Deus.
Presença de Deus. Onde estamos? Nós somos templo do Espírito, nós temos que ir para cá e para lá e levar Deus conosco e Deus saindo de nós, literalmente. Jesus fluindo e saindo de nós. Um sorriso, um aperto de mão, uma palavra, aleluia, um auxílio, amar o próximo como assim mesmo, uma palavra, e as pessoas vão perceber. Jesus está sendo espalhado através do templo de Deus, que é o templo do Espírito, que é a igreja, que somos nós. Aleluia. Amém? A fé na verdade. Amém. Então, nesse mundo assim, secularizado, com ideias às vezes ateístas também, falam que há lugares onde o ateísmo está crescendo muito, talvez no Brasil também. Então nós temos embates, amados, nós temos que estar preparados para vencer, para manter a fé e conquistar e ainda cativar, ganhar os ateus para Jesus. Amém. Aquele irmão, o Normé estava me lembrando, aquele irmão que também um dos que me evangelizou lá no 3º ano do ensino médio, no Castelinho, lá em Lajeado, que vinha com Bíblia, hoje é pastor Clóvis Tedeschi, lá em Araranguá, né? Santa Catarina, ali perto, né? E ele, amados, ele era ateu. Eu não posso dizer que um dia eu fui ateu, que eu não acreditava em nada, assim. E ele era ateu, e se converteu a Jesus Cristo, está firme até hoje, tem família, tudo, esposa, filhos, né? Servindo a Cristo. Mas ele dizia, olha, eu era ateu, e eu me converti a Cristo. Deus pode transformar um ateu num apaixonado por Jesus. Amém. Deus pode. Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele foi lá para prender foi para Damasco com cartas de autorização para prender, maltratar, espancar, sei lá, o que fazer com os crentes. E Deus o converteu. Ele se converteu, claro, ele disse sim. E Deus o chamou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deus pode fazer. Aquele homem que maltratava a igreja e dizia, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Eu sou um exemplo para vocês, como alguém pode se converter de um dia para o outro, num momento, ser uma nova criatura e começar a pregar o Evangelho. Amém? Amém. Poder de Deus, amados. Porque Deus o escolheu e o chamou, e ele disse sim, aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a pior pessoa que tem pode entrar pela porta no reino dos céus, pela graça de Deus, se converter a Cristo. Amém? Amém. Tem gente às vezes que reluta ou não crê, não tem fé para isso, mas insiste pela oração. Vou te dar uma dica daí. Insiste, intercede, que vai chegar o dia que tu vai ganhar essa vida para Jesus, teus familiares, amém? E eles vão dizer sim para Jesus. Quantos creem? Amém. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém. Aleluia. Meu pai faleceu em dia 25, há pouco tempo, agora 25 de dezembro. E foi uma luta, né? Nós oramos muitos anos por ele, mas um dia ele confessou sim Jesus, né? Ele nunca mais negou. Ele não acreditava na ressurreição, não acreditava. E desde lá, pai, tu acredita na ressurreição, na vida eterna? Sim, oramos com ele, orava com ele. Sempre ele dizia sim, eu quero. Né? E eu creio que ele partiu com o Senhor, está na glória. Amém? Amém. Tem aquele, o George Miller orava muito tempo por uma pessoa. Eu acho que foi o George Miller. Muito tempo. E morreu o George Miller. E depois que morreu o George Miller, depois que ele já tinha morrido, ele intercedeu. Depois que ele mesmo já tinha morrido, aquela pessoa alvo da sua oração se converteu e recebeu a Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Sei lá, 30 anos depois, 50 anos depois, esteja pronto para interceder. Porque, olha, qual é a segunda parte do versículo, nosso versículo lá, ó? Vamos voltar lá em João? Olha só. Escolhido para quê? Vamos frisar bem, ó. Para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. João 15,16. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu conceda. Então, quando damos fruto, é também a fim de que as nossas orações sejam respondidas. Então persiste nas orações, porque muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Deus vai responder a tua oração. Amém. Continua firme orando e declarando também e profetizando. Amém? Amém. Vai profetizando. Senhor, eu profetizo uma multidão para ti.
Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes tu pode estar meio cansado, meio desgastado, mas continua profetizando. O Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, no teu coração. Eu profetizo uma rede jovem, de muitos jovens. Amém. Aleluia! Centenas. E vai sorrindo, porque vai ser. Amém? Amém. Quantos creem? Amém. Aleluia! E uma rede de muitas pessoas para Cristo lá no teu bairro, na tua geração, na nossa geração, lá na tua cidade. Diga, o meu coração tem que estar na obra de Deus, estar em Cristo Jesus. Aleluia. Para boas obras, para a obediência e expressão do sangue de Jesus, também já lemos, 1 Pedro 1:2, né? Para boas obras, olha só, amados, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para que o Senhor nos escolheu? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu acredito que de antemão é antes da fundação do mundo, antes que tu nasceste, Deus já pensou em boas obras. Uma vocação, um ministério, uma vida, boas obras, um projeto, para que nós a cada momento vivêssemos essas boas obras, esse sonho de Deus, e fôssemos fiéis, e sejamos fiéis. Amém. Para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. O Guiter falou hoje, né, de manhã, dos talentos. Alguns receberam 1 talento, 2, 5 talentos. O importante é ser fiel com aquele talento. Aquele talento são as boas obras, fazem parte das boas obras que o Senhor preparou e planejou para ti. Amém. Às vezes um ato de desobediência poderia abortar grandes planos de Deus, e um ato de obediência pode realizar muitas obras que Deus preparou de antemão. Nações e povos tocados por Deus, inflamados para Deus por causa da obediência de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. É assim que Deus faz as coisas. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos missionários deram a sua vida neste sentido, mudaram de nação, de país, e Deus fez um grande avivamento. Porque aquela pessoa, como Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, e vai para a terra que eu te chamei, para Canaã. E ali aconteceu o que Deus tinha planejado, e o que Deus tinha preparado, as boas obras que Ele preparou de antemão. Sonhos de Deus. Quantos querem viver os sonhos de Deus e ser fiéis? Amém. Não há nada melhor na tua vida, amado, do que estar no centro da vontade de Deus. Bem no centro. Ah, que segurança. Deus está te guardando. Bem no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos adiante aí. 4. Por que Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vocês? Essa escolha e eleição, olha, escuta bem isso aqui, amado. Essa escolha e eleição glorifica a graça de Deus. Justiça divina e não justiça própria do homem. Então Deus é glorificado, é obra de Deus. Olha só, Efésios 1:6. Efésios 1:6. Vamos ler o 5 também? Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só isso aqui, irmãos. Para louvor da glória de sua graça. A graça de Deus é digna de glória. A graça de Deus é gloriosa. Para o louvor e elogio da glória da graça de Deus. Não está falando diretamente assim para a glória, para o elogio, para o louvor. Louvar é elogiar, né? Louvor de Deus. Não está. A graça de Deus precisa ser exaltada. O propósito eterno de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido, porque somos pecadores, né? Precisa ser glorificada a graça de Deus, exaltada, louvada, para o louvor da glória da sua graça.
É pela graça. Amém? Nós precisamos sempre frisar isso aí, porque nós vamos ser mais firmes na fé quando a gente tem essas bases. Tu vai estar mais imergido no amor de Deus. E o Senhor vai contigo e vai te mover em Deus para o louvor. Nós fomos escolhidos então, eleitos por Deus para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da graça gloriosa. Aleluia! Quantos vão glorificar a graça de Deus? A gloriosa graça de Deus. Sabe por quê? Porque simplesmente a palavra de Deus diz assim, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, certo? E que o amor de Deus é tão grande que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por uma pessoa boa, Paulo explica, talvez alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, a sua graça, o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amém. Aleluia. Vamos elogiar a glória da graça. Vamos elogiar a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, ia estar perdido. Perdido, pecador, perdido, né? Aleluia, Jesus. Obrigado. Glorifica a graça de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Onde é que está esse versículo aí? Vamos ver quem é que me ajuda. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Eu acho que é Romanos, né? Romanos 5, vamos abrir lá. Tremendo, né? Deixa uma aberto em Efésios ainda. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E 2 Coríntios 5, 21. Vamos glorificar a graça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, se tornou pecado por nós. Jesus nunca conheceu o pecado, nunca pecou. É um princípio, é uma base da fé. Jesus nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele se tornou pecado na cruz, assumiu os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aí é a graça, amados. Amém. Nele então, nesse ato de Cristo, essa doação, esse sacrifício, assumiu sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados, as nossas maldições. E agora, nele, nós fomos feitos justiça de Deus, justificados, aceitos por Deus. Vem cá, meu filho, agora pode vir. Cristo foi feito maldito na cruz, assumiu os nossos pecados, foi feito pecado. Eu creio que houve uma separação até da comunhão com o Pai naquele momento terrível, né? Pai, por que me desamparaste? Né? E agora a cruz atrai os pecadores, nós vemos a Cristo e somos feitos justiça de Deus. É o sistema de Deus, irmãos. Porque é muito complicado. Quem quer fazer muitas boas obras para ser salvo, às vezes não entende isso aí. O sistema de Deus é esse aí. Uma criança pode entender. Vem para Jesus, aceita pela fé. Bom, quando tu aceitou pela fé, agora leva uma vida de fruto santificado, né? Amém? Amém. Para a obediência à aspersão do sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia. Uma vida de fruto. Mas é assim. Abraão creu em Deus. No Antigo Testamento isso lhe foi imputado, creditado na conta para a justiça, e foi aceito por Deus, justificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos um lema aí, ó. Quem quer adotar esse lema aí? Tudo por sua graça, tudo para a sua glória. Tudo para a glória da sua graça. Tudo por sua graça, tudo para a sua glória. Quando a gente crê nisso, mas nós temos uma base para levar uma vida cristã no descanso do Senhor. Amém? Amém. Nós temos uma base para viver dentro do amor de Deus, e aí nós estamos protegidos, guardados por Deus.
viver o amor de Deus e trabalhar bastante para Jesus, velho. Aí tu tem uma base, não para, então não precisa fazer mais nada, tal, não, para trabalhar, para arregaçar as mangas e começar. É tão lindo, tão maravilhoso, tu vai trabalhar mais para Jesus. Amém. Do que os outros, ou tanto quanto os que mais trabalham. Amém? Amém. Para que mais e mais pessoas conheçam essa verdade. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Quando cremos nisto, somos imersos no amor de Deus. Cremos na sua soberania, no seu poder. De eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Descansamos em Deus. E quando descansamos em Deus, nós também nos movemos em Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Nós nos movemos em Deus. Estamos dentro dele, escondidos em Cristo. E agora a gente se move nele. Amém? Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E trabalhamos em Deus. E o trabalho que nós fazemos é o trabalho de Deus em nós. Eu gosto muito de dizer assim, ó, é muito legal a gente dizer, vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer um trabalho para Deus. Mas é muito legal assim, ó. É Deus que faz através de nós. Deus me usa e trabalha através da minha vida, através das nossas vidas. A obra é dele através de nós. Esse é um trabalho espiritual, um trabalho do Senhor, do Espírito de Deus. Amém? Amém. Para a glória de Deus. Aleluia. Então, trabalhamos em Deus. Cristo através de nós. Nosso lema, em Cristo. Vamos pegar Efésios, capítulo 1, verso 3 a 11. Nós temos que estar em Cristo. Vamos ver quantas vezes diz ali, Efésios capítulo 1, verso 3 a 11. Olha só. Vou frisar bem aqui, em Cristo, tá? Pega comigo aí. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Quando estiver em Cristo, vamos todo mundo falar bem alto. Vamos ver quantas vezes tem. Nas regiões, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Nele é em Cristo, né? Assim como nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aqui não é nele, é perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, né? De novo agora, no qual, nele, no qual em Cristo temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu agrado, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Até aqui, né? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Em quem? Nele. E assim várias outras vezes, amados. Muitas vezes nele, em Cristo, enraizado nele, no qual em Cristo nós temos redenção, em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos
libertação. Em Cristo nós temos tudo, né, irmãos? Gálatas 2:20. Vamos decorar esse versículo aí? Gálatas capítulo 2, verso 20. Já sabe de cor, vamos ver. Quem sabe de cor já vai ficar de pé, tá? Quem sabe de cor pode ficar de pé. Vamos lá, vamos ler. Quem não sabe de cor vai ficar de pé também, então. Tá, já que. Vamos lá. Quem sabe de cor vai tentar dizer de cor. Gálatas 2:20. Mas vai ser um lema para a tua vida. E não esquece mais isso aí. 1, 2, 3. Logo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mais uma vez. 1, 2, 3. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Podemos sentar, amados. Pega Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, verso 3. Olha só. Olha só. Verso 3, bem curtinho. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos para nós mesmos. Lembra? Os escolhidos, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer fica só ele, mas se morrer produz muito fruto. Amém? Então, morrestes, morremos, a nossa vida está oculta, escondida, guardada, juntamente com Cristo, juntamente com Jesus em Deus. Estamos guardados, escondidos em Deus, ocultos, protegidos em Deus. Quantos querem estar em Deus? Amém. No amor de Deus. Aleluia. Amém. Vamos ver alguns exemplos bíblicos dessa graça profunda e poderosa. 1 João capítulo 4, verso 19. Está muito claro isso aqui, amados. Olha só, a Bíblia falando: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós não conseguimos amar se não recebemos primeiro o amor de Deus, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Asaf tem um cântico, né? Eu escolhi Jesus. E aí continua. E depois, mas bem no finzinho, ele diz assim: que Deus me escolheu primeiro. Deus me escolheu primeiro, né? E aqui nós estamos lendo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E diz lá em Romanos capítulo 5 também: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Filipenses 2,13, olha só: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até a nossa vontade de agradar a Deus, de fazer a sua vontade, de obedecer, é Deus que efetua em nós. Tem a nossa participação? Claro que sim. Tem a nossa decisão, sim ou não, né? Obediência ou não. Decisão do ser humano, a vontade do homem. Mas aqui está dizendo claramente: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deixa Deus, então diz assim: deixa Deus fazer a obra em mim. Diz para o teu irmão: deixa Deus fazer a obra. Te entrega, renuncia, morre para ti mesmo e deixa Ele viver em ti e fazer a obra em ti, e fluir através de ti. Amém? Amém. Tu morre para ti mesmo, tu te quebranta, e aí Cristo é edificado, Cristo é ressuscitado em ti. Tu morreu na cruz com Cristo pelo batismo, né? Na morte pelo batismo morremos, fomos sepultados com Cristo, para que com Ele tenhamos novidade de vida. O batismo fala sobre isso também. Aleluia! Para andarmos em novidade de vida, Cristo ser ressuscitado em nós. Quantos querem viver a verdadeira vida cristã e vão dizer: vou deixar Jesus viver em mim? Amém? Amém. Aleluia! É isso aí. João 16:8. Quando Ele vier, o Consolador,
Como vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Romanos 2,4. Olha só que versículo interessante, amados. Tem gente que brinca com a graça de Deus. Tem gente que fica brincando com a graça de Deus. Eu estava pensando, se vão perder a salvação ou não, Deus é que sabe. Mas tem gente que conheceu a Deus e fica brincando com a graça de Deus, leva uma vida meio, às vezes está participando, às vezes está lá fora, deixa de dar testemunho, ou está levando uma vida meio leviana, mas que vai perder o galardão. Vai, só os fiéis vão ter a medalha, o galardão. Tem gente que até pode ser salvo como que pelo fogo, segundo as intenções, as suas obras. As nossas obras vão ser julgadas, né? Não quero entrar no mérito aqui se vai perder a salvação. Pode ser que tenha pessoas que vão até perder a salvação, ou quem sabe nunca foram verdadeiros filhos de Deus, ou foram e se desviaram e abandonaram a fé, caíram como os hebreus lá, né? E caíram tão profundo, tão fora, que não tinha como mais achar condições para a salvação. É muito séria aquela condição espiritual, né? Mas tem gente que o galardão vai perder. O galardão vai perder. A herança, o reino. Às vezes a gente só está. Tem gente que diz assim: se eu entrar no céu, se eu tiver um cantinho do céu lá para varrer o chãozinho do céu, lá tá bom para mim. Mas não é isso aí, irmãos. Não é isso aí. Tu tem que querer a herança. Tu tem que querer reinar com Cristo sobre muitas cidades. Amém? Tu tem que mirar o galardão. Eu quero chamar os jovens hoje para mirar, contemplar o galardão, a medalha que é pela fidelidade nas tuas obras a Cristo. Eu quero mesmo que tu leve a sério isso aí. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E o juízo de Deus começa pela sua casa. Pedro fala, né? O julgamento de Deus começa pela sua casa. E vai chegar o dia, aquele dia do arrebatamento, o dia que nós vamos estar na presença do Senhor, o dia da vida de Cristo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos segundo o que fizemos através do nosso corpo, segundo obedecemos ou não. Ali vai ser a prestação de contas. Eu sei lá, acho que vai ter gente chorando aquele dia, né? De alguma maneira, porque perdi a herança, perdi o galardão, porque não fui fiel. O maior galardão é de Cristo. Esvaziou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, assumiu a figura humana, reconhecido em figura humana, assumiu o postura de servo, o mais humilde, e Deus o exaltou sobremaneira. Isso é um galardão. E lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, todo o joelho se dobre diante do Rei dos Reis e confesse: Jesus Cristo é o Quírios, Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Diga: Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda língua confesse, nos céus, na terra, debaixo da terra, Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar o dia em que o Senhor vai querer te dar a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa para reinar com Cristo. Nós já podemos reinar com Cristo em vida. A Bíblia diz que nós reinamos com Ele em vida, aqui e agora. Nós já estamos de alguma maneira reinando com Ele. Um povo sacerdotal, um povo real. Mas está muito claro na Bíblia que nós precisamos ser fiéis para não ficar sem a herança, sem o galardão, sem o que Deus realmente quer te dar, a entrada na posse do reino. Aleluia. Aleluia. E tem alguns que podem perder tudo, né? Porque isso é muito profundo, é muito na palavra. A gente tem aquele que ganhou o talento lá, não negociou, não fez nada, e depois fica até sem aquele talento, né? Passa e dá para aquele que já tem 10. Aquele que tem 10 foi fiel, está servindo a Cristo, esperando Jesus voltar, aleluia, fazendo a obra. E tem aquele que recebeu também igualmente aquele talento, não fez nada, perdeu tudo, até aquele talento já não ficou com ele. Quantos querem receber herança? Amém. Amém?
Amém. Amém, amados? Amém. Eu quero reinar com Cristo. Diga, eu vou reinar com Jesus. Vou reinar com Jesus. Aqui, agora e na eternidade. Mais ainda, eu vou reinar com Jesus. Eu quero galardão. Eu quero a fidelidade. Eu quero fazer parte dos que vão governar com Cristo, daqueles que estão pertinho de Jesus, que são fiéis até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Amém? Eu, diz Paulo, no final da vida, estou sendo oferecido por libação, estou partindo. E eu estou ciente de que eu vou receber a coroa da justiça. Que o Senhor prometeu para mim, diz Paulo, e a todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a sua vida estão esperando? Amam em santidade a sua vinda, vão receber a coroa da justiça. Já pensou que dia glorioso, amados? Estava pensando esses dias, estava compartilhando com a Mônica. Os 24 anciãos, a coroa de glória é tão grande, né? Mas chega até aquele dia que eles pegam a coroa e depositam de novo diante do Cordeiro, a cena celestial. Ao Senhor toda honra e glória. Vai ser muito grande aquele dia. Vai ser muito grande. Te prepara para aquele dia. E alguns então, quando brincam com a graça de Deus, muito perigosamente, o pecado, se ele se torna repetitivo na tua vida, pode ficar uma condição muito perigosa, que pode te afastar. E a Bíblia diz aqui, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2,4. Quando alguém se arrepende, é porque Deus operou nele a bondade de Deus que te permite o arrependimento. Amém? Se tu começar a pensar, vou me arrepender a hora que eu quiser, vou para o mundão, vou fazer. Eu não, né? Mas alguém está pensando, vou aproveitar a vida enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar o dia onde já não dá mais. Vai chegar o dia onde fechou a porta da graça e não tem mais. Buscai-o enquanto está perto. Quantas pessoas dizem assim, não, eu vou casar primeiro, vou fazer minha casa, aí eu vou curtir a vida, aí eu vou cuidar, sei lá, vou viver para mim mesmo, deixa o pessoal na igreja lá, fazendo obra, buscando, eu vou curtir, vou viver para mim. Ou uns pensam, vou me divertir enquanto sou jovem. Quantos pensam mesmo, vou me divertir enquanto é tempo, depois quando eu tiver lá 50, 60 anos, aí vou me converter. Que louco. Pensamento louco, né? Quem diz que vai ter oportunidade? Não dá para garantir. No dia de amanhã ninguém conhece. Quem diz que ali, talvez quem pensa assim, o coração vai estar mais endurecido, porque em vez de aproveitar a oportunidade, vai se endurecendo, né? E uns estão protelando também o serviço a Cristo, estão protelando a fidelidade também. Não, cuidar aqui das minhas coisas, vou viver um pouco para mim, um pouco para Deus, um pouco para mim, um pouco para Deus. Não. Diz o Senhor, eu vou viver totalmente para Deus. Amém. O Senhor procura aqueles que são totalmente dele, para se mostrar forte. Está na palavra, nós cantamos, né? Para se mostrar forte para aqueles que são totalmente dele. Quantos querem ser totalmente do Senhor? Amém. Jovens, totalmente do Senhor. Aleluia. Efésios 2, 8 e 9. Olha só como é claro isso aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. Podia parar aqui, né? Estava bom já. Pela graça nós somos salvos através da fé. Vamos louvar a graça de Deus. Só que o versículo continua. Isso não vem de ti mesmo. É dom, é presente de Deus. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. É dom de Deus. A Ele toda a glória, todo louvor. Amém? Amém? Tudo por sua graça, tudo para a sua glória. Nenhuma glória para mim, mas para a sua glória. Após tomar uma decisão por Jesus, percebo pela palavra de Deus que Ele me escolheu e me amou primeiro. Aleluia. Aqui tem alguns versículos do Antigo Testamento, onde também mostra que a gente também pode escolher servir a Deus. Josué diz para as pessoas, né? Escolham quem vocês querem servir, a Deus ou aos ídolos. Eu e minha casa eu já escolhi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém?